Versão curta da review, Yuri on Ice é ótimo. Assistam. Acessem aqui o link do VideoQuest no Crunchyroll, pega o seu trial de 14 dias e assiste Yuri on Ice no Crunchyroll, oficialmente no Brasil, com legendas em português, porque é foda. Por quê? Yuri on Ice, eu já falei aqui, primeiras impressões de 3 ou 4 episódios que eu tinha falado no começo, é uma história simples, até, uma história de esporte simples. Ela ganha menos pela trama, porque não é uma trama complicada, não é um mistério, não é um thriller, nem nada disso, mas ele ganha por conta do drama humano. O drama humano é muito bom, é muito bem construído e é real, é palpável. É só você falar com pessoas que têm os mesmos problemas que esse personagem do Yuri, o Yuri Katsuki, você vai ver que é um drama que pessoas se identificam, que é um drama que foi bem representado sim na história. Mas claro, Yuri on Ice é um anime de esporte e nesse sentido eu acredito que ele seja um bom anime de esporte, porque ele faz aquela coisa básica que um anime de esporte tem que fazer, que é construir uma galeria de personagens e fazer com que você se importe com esses personagens para que a competição importe em algum ponto. E a competição também tem que ser bem representada. Talvez, nesse sentido, essa é uma crítica que eu realmente faço a Yuri on Ice. A animação eu elogiei no começo, porque tem um cuidado com expressividade dos personagens, e isso meio que ficou nos 3 primeiros episódios, depois parece que acabou o dinheiro completamente. E eu pelo menos acho que a animação de Yuri on Ice prejudica um pouco no sentido de você não entender visualmente o que é melhor que o que. Eu não entendi. Eu que sou um completo leigo em patinação no gelo, não consigo olhar porque os caras estão fazendo e fazer caralho. Esse cara fez um bagulho foda e o outro cara fez um bagulho não tão bom assim. Eu só sei que um cara não fez algo não tão bom assim quando o cara cai no chão, e aí é fácil. Mas a animação meio precária não faz com que você realmente sinta a diferença de um cara pro outro. Isso é um problema na parte do esporte. Mas tem uma coisa que é muito boa na parte esportiva do Yuri on Ice, que é a questão dos personagens, de você entrar no, digamos, processo criativo dos personagens. Entrar na lógica interna de cada um dos personagens enquanto eles estão patinando. Porque patinação no gelo, como eu disse, se eu não me engano no primeiro vídeo, não é só um esporte com pontuação e competição. É uma dança. E como dança é uma arte. E como arte envolve sentimento, envolve o fator humano. Então, toda vez que alguém vai patinar, você entra na lógica interna do cara. Mas pro final entra mais na motivação de cada um dos caras na final do campeonato e tal. Mas em vários momentos você entra na lógica interna. Você tem um cara que imagina a história que ele tá contando enquanto patina. Você tem um outro que tá pensando em, tá, eu passei dessa placa, quando eu passar dessa placa eu tô ligado que eu tenho que fazer tal giro. O outro que tá pensando, cara, eu preciso colocar o quádruplo na segunda metade da apresentação, porque vai ser mais pontos se eu chegar na segunda metade da apresentação. Então você vê o Yuri, por exemplo, o personagem principal, que tem todo o caminho dele pra entrar naquela apresentação que o Victor montou pra ele, que passa desde ele tentar achar a coisa que ele mais gosta num prato de comida, pra depois se colocar na posição da mulher seduzindo o homem, pra depois esquecer isso e pensar na própria sexualidade enquanto ele tá fazendo aquilo. Então sim, a parte do esporte, pelo menos a parte intelectual do esporte é bem representada em Yuri on Ice, sim. Então essa parte do anime de esporte, da hora. Mas como eu disse, existe o fator humano e essa é a história do Yuri Katsuki, e tem vários processos pelos quais ele passa ao longo do anime. Um dos primeiros é uma descoberta de sexualidade da parte dele, e eu digo que não é só a questão de ele descobrir que ele é gay, por exemplo. Não é essa a questão. É realmente ele descobrir que ele tem qualquer tipo de sexualidade dentro dele. Que ele tem uma verve sexual, ele tem sexo dentro dele, que é uma coisa que ele ignorava completamente. E ele teve que passar por esse processo para poder viver, para começo de conversa, e para poder entrar naquela dança que ele estava fazendo. E também para poder se abrir pro personagem do Victor. Então tem essa descoberta da sexualidade do cara. E nessa coisa de se abrir pro Victor, outra parte muito legal de Yuri on Ice é o fato de que a gente tem um relacionamento entre o Yuri e o Victor, e é feito de uma maneira natural.
uma maneira humana. Não é uma maneira anime, porque não é a história de como eles ficaram juntos. Não é esse o foco. Chega num certo ponto que você meio que percebe que eles estão juntos. Não tem aquele momento de quer namorar comigo, ou misunderstanding, sabe? O cara acha que tal pessoa falou tal coisa e na verdade tem um grande momento de prova de amor. Não tem isso, não é uma comédia romântica, né? Você vê os caras treinando juntos e num certo ponto você percebe que eles estão juntos romanticamente. E é isso. Não tem piadinha, não tem um momento do Yuri falando ah não, você é um homem, eu não posso. Não tem esse tipo de bobagem que normalmente teria em outros animes. É mais natural, mais humano, mais pé no chão. Isso é bom. Mesmo assim, Yuri on Ice não é exatamente sobre o esporte e não é exatamente sobre amor. No fim das contas, o que a gente percebe é que Yuri on Ice é sobre como o esporte e o amor fazem com que o Yuri supere ou pelo menos consiga trabalhar ou pelo menos consiga conviver com o problema grave de ansiedade e complexo de inferioridade que ele tem. O caminho todo é para que ele chegue num ponto onde ele se aceita melhor com ele mesmo. Ele aceita que ele é um patinador talentoso, ele aceita que ele é digno da pessoa que ele ama. E aí eu vou entrar em spoilers, então se você não viu Yuri on Ice, faça o seu dever cívico, inscreva-se no Crunchyroll e assista Yuri on Ice. Se você já assistiu, pode ficar que a gente vai falar do trecho final todo de Yuri on Ice. Essa questão da ansiedade é o que faz com que eu goste do final de Yuri on Ice. Eu sei que teve pessoas que reclamaram muito, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas é essa questão da ansiedade que me faz gostar do final de Yuri on Ice. O conflito final do casal Yuri e Victor é a questão do Yuri falar que vai parar, não quer mais o cara como técnico, vai se aposentar e tal. E aí tem aquela reviravolta do Victor ver o cara superando ele e ele quer passar a ser voltar a patinar também, que ele tinha se aposentado há 9 meses atrás, eu acho que na linha do tempo dá mais ou menos isso, não dá nem um ano, se eu não me engano, desde que o cara tinha anunciado a aposentadoria. E parece que tem uma questão de ele virar patinador de novo e técnico ao mesmo tempo, que eu não sei se isso é possível, mas enfim. O Romário era técnico e jogador ao mesmo tempo no final da carreira e ele se colocava no jogo, então nem vem falar do Victor, se o Romário pode, Victor Nikiforov também pode, então não sei. Isso é verdade, isso é verdade. O urso está aqui comigo. Isso é verdade. Eu acho que foi no América do Rio de Janeiro. Era o sonho dele, por causa do pai dele, e ele se colocou no jogo. Ele substituiu um cara e entrou. Quando você pode, você pode. Você é o Romário, afinal de contas. E nesse momento que o Yuri supera o Victor na pontuação lá da segunda apresentação dele no programa livre, né? No momento que ele supera o Victor, ele e o Victor estão esportivamente em pé de igualdade. E o Victor fica meio que puto, assim, tipo, caralho, agora eu fico muito feliz que você tenha conseguido essa pontuação como técnico e como pessoa que te ama, né? Eu fico muito feliz que você tenha conseguido isso, mas como esportista eu fico puto, como patinador eu fico puto. Então agora eu preciso voltar a patinar também. Esse é o momento em que eles ficam em pé de igualdade. E a série dá uma volta, eu acho isso muito da hora. Como nos episódios finais, eu acho que tem um momento no 10 e tem um momento nesse último. A série volta atrás em momentos que a gente viu no começo da história pra mostrar que na verdade o ponto de vista do Yuri é um ponto de vista muito pouco confiável por conta do complexo de inferioridade dele. Então essa coisa de ele ter que descobrir que ele tem uma sexualidade, ele sempre teve. Ele não teve que desenvolver isso, ele sempre teve. Como é prova naquela dança que ele ficou bêbado, tirou a roupa, dançou no pole dance com o Victor e o caralho a quatro, né? Ele tinha isso dentro dele desde sempre. O Yuri, lá, o Yuri russo, né? Ele viu que o Yuri Katsuki japonês era um cara foda, só que errava muito por nervosismo. Por isso que tem aquela cena no começo da história, que ele dá bronca no cara, fala pro cara parar de patinar. Não é porque o Yuri é arrogante, também é porque o Yuri é arrogante e grosso. Mas é porque ele ficou puto com um cara que tava chorando, sendo que o cara era bom. Então dá essa volta e mostra que na verdade o cara sempre teve talento e sempre teve uma beleza interior que ele não sabia que ele tinha. E a perna final da história, o finalzinho, o último episódio é sobre isso, é sobre o Yuri se entendendo
e tendo um relacionamento igual, não de técnico e ídolo, mas um competidor no mesmo nível do Victor. Agora eles podem desenvolver um relacionamento mais igual, pelo menos para o Yuri, que tinha essas neuras. Então isso é muito bonito e isso que faz com que eu goste do final de Yuri on Ice. Mas sim, tem ressalvas. Para começo de conversa, eu acho que a história dá uma enrolada no fim. Talvez eu vou fazer aquele chute sem informação interna nenhuma, sabe aquele chute como se você soubesse o processo de desenvolvimento de um anime. Eu não sei o que aconteceu internamente, mas dá muita impressão de que eles perceberam o sucesso e fizeram para ter uma segunda temporada, então o finalzinho teve que dar uma enrolada. O episódio 7 é a coisa mais linda que tem. É o episódio onde o Yuri só pede me apoia, tem aquela cena no estacionamento e depois a cena do beijo, né? Então aquele episódio meio que resolve o relacionamento deles. E depois daquilo, a série vai enrolando. Tem aquele episódio que tem as alianças em Barcelona. Aquele episódio é por enrolação. Tem uma parte bonitinha e tal, mas tem uma metade do episódio que é só recapitulação de quem são os personagens. A essa altura, 2 episódios do final, os caras estão dando uma enroladinha. E também eu acho que eles vão criando certos obstáculos artificiais no relacionamento dos dois. Porque o relacionamento pra mim tava resolvido no 7, e aí tem aquela parte do cachorro que vai morrer e o cara tem que voltar pro Japão, que pra mim é só enrolação, e o cliffhanger do penúltimo pro último episódio, de a gente tem que acabar tudo, e é um último conflito que não precisava fazer dessa maneira, não precisava fazer vamos acabar com tudo isso. Podia ser mais uma crise de ansiedade, como o Yuri tem várias ao longo de todo o anime. O Yuri tem um monte de crise de ansiedade que ele fica paralisado, que é o episódio 7, inclusive. Ele fica paralisado de medo da competição. Ele fica paralisado de medo até na nota final, que é a nota que ele supera o Victor. Então, dava pra fazer isso sem ter que fazer como se fosse um empecilho no relacionamento dos dois. É isso que eu acho que é uma enrolaçãozinha do final da série. E, por falar em enrolaçãozinha, a série dá uma enrolada na gente que tá torcendo pelo casal, que tá querendo que eles fiquem juntos, porque é como se sempre tivesse um pé atrás. Eles se beijaram? Não, veja bem, tem um braço na frente, não mostra a boca. Será que eles se beijaram? É uma aliança? Não, não é uma aliança de noivado. Os caras brincam com isso, o Victor brinca com isso no fim do episódio, mas ela é comprada como um amuleto da sorte, que é uma aliança de noivado, mas ele fala que é um amuleto da sorte. Ele pediu em casamento no aeroporto? Não, peraí, ele tava falando pra cuidar dele até ele se aposentar. É igualzinho o pedido de casamento típico japonês? É igualzinho o pedido típico de casamento japonês. Mas, de qualquer forma, as palavras que ele usou foi essa, e você pode pensar isso apenas esportivamente. E no fim não tem nenhum beijo, não tem uns abraços, como se eles fossem brother, né? Não tem nenhum beijo na boca, tipo, eu sei que eles estão juntos, é óbvio que eles estão juntos. Os caras vão num hotel e juntam 2 camas de solteiro, eles estão dormindo juntos. Eles têm um relacionamento, eles têm um cachorrinho. É lógico que eles estão fazendo de tudo já, mas parece que a série tem um certo medo de mostrar, ele precisa deixar ambíguo. Tem uma entrevista da roteirista, da Kubo, dizendo que o incidente do abraço / beijo foi feito para que pudesse ser interpretado das 2 maneiras. Então, me irrita. Por outro lado, eu tava vendo relatos de Twitter e tudo mais, eu vi uns tweets falando que fãs japoneses estavam agradecendo muito a roteirista por ela ter dado muitos sinais de que eles estão juntos. Então, de repente, num contexto japonês, o fato de que é super óbvio que eles estão juntos e não que parece que eles se gostam porque eles têm briguinhas de vez em quando, que nem qualquer anime shonen de esporte, já é muita coisa num contexto cultural japonês. Então, de repente, a gente tem que dar 2 passos para trás, entender que a gente está no ocidente, a gente tem um outro tipo de expectativa, a gente quer muito mais a imagem, e lá não precisa. Eu não sei, eu tô fazendo especulação, não sou um grande conhecedor da cultura corriqueira japonesa, nem do quão conservador
o japonês é, que dizem que o japonês é muito conservador. É um clichê que a gente fala, eu não vou pagar de entendido aqui, depois de ler um livro sobre otakus no Japão. É só uma ressalva que eu tenho que, vendo como ocidental que sou, realmente uma porra de um beijo na boca no final já seria o suficiente para que a série fizesse o que é óbvio que ela tá fazendo. De qualquer forma, Yuri on Ice é muito bom, talvez o anime com os relacionamentos mais humanos e reais que eu já tenha visto. Eu vou comparar ele, de memória, das coisas que eu lembro de ter lido, de mangá. Nana e Solanin são os dois mangás que vem na cabeça de relacionamentos humanos e reais e pé no chão, sem coisinha de anime, sem gotinha, sem piadinha, sem graça, esse humor idiota japonês que se coloca na frente de relacionamentos, clichês de anime e mangá que se colocam na frente de um relacionamento que pareça realmente de seres humanos de verdade. Yuri on Ice tem esse mérito. Então, nesse sentido, ele é ótimo, eu recomendo pra todo mundo. Assistam no Crunchyroll. Falou!